Ei pessoal, você já se sentiu desanimado depois de receber uma crítica? Não se preocupe, você não está sozinho. No vídeo de hoje, vou te mostrar como transformar críticas em ferramentas poderosas para o seu crescimento pessoal. Vamos explorar algumas dicas práticas, baseadas na psicologia e na filosofia, para que você possa lidar com as críticas de maneira construtiva e sair mais forte de qualquer situação. Então já sabe, se inscreve no canal, dá aquele like maroto e vamos juntos até o final desse vídeo, porque tá cheio de conteúdo bom para você. Receber críticas nunca é fácil, né? A primeira reação geralmente é defensiva. Quem nunca quis revidar ou simplesmente ignorar aquela crítica que não caiu muito bem? Mas e se eu te dissesse que as críticas podem ser verdadeiros presentes disfarçados? Pois é, a filosofia estoica nos ensina que a forma como reagimos às críticas é que define quem somos. Sabe aquele ditado, o que Pedro diz sobre Paulo diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo? Pois é, a crítica muitas vezes reflete mais a visão de mundo de quem critica do que uma verdade absoluta sobre você. Mas ainda assim, ela pode ser uma oportunidade de ouro para o seu desenvolvimento. Sob a ótica da psicologia, o ditado, o que Pedro diz sobre Paulo diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo, ilustra um conceito fundamental na compreensão das críticas, o fenômeno da projeção. A projeção é um mecanismo de defesa identificado por Freud, no qual uma pessoa atribui aos outros sentimentos, desejos ou qualidades que, na verdade, pertencem a ela mesma. Ou seja, quando alguém critica ou julga outra pessoa, essa crítica pode, na verdade, estar refletindo aspectos da própria personalidade, inseguranças ou experiências de quem a faz. Por exemplo, se uma pessoa critica alguém por ser egoísta, pode ser que essa característica seja algo que ela própria teme ser, ou que tenha sido reprimida dentro de si. Dessa forma, a crítica diz mais sobre as preocupações internas e as percepções de quem a faz do que sobre o alvo da crítica. No entanto, mesmo que uma crítica esteja enraizada na visão de mundo ou nas questões internas do crítico, ela ainda pode ser uma oportunidade valiosa para o desenvolvimento pessoal. A psicologia sugere que ao receber uma crítica, é importante adotar uma postura reflexiva e analisar o conteúdo dela, sem se deixar levar pelo impulso inicial de defensiva. Isso envolve a prática da autoavaliação honesta e a disposição para o crescimento. Ao filtrar a crítica pela lente da autocompreensão, é possível identificar aspectos que podem ser úteis para o seu desenvolvimento. Por exemplo, mesmo que a crítica não seja completamente justa ou correta, ela pode destacar áreas que merecem atenção ou que podem ser aprimoradas. Esse processo de autoavaliação pode fortalecer a resiliência emocional e ajudar a desenvolver uma maior consciência de si mesmo. Além disso, a psicologia positiva nos ensina a focar no crescimento e no aprendizado. Transformar críticas em oportunidades significa usar cada feedback como uma ferramenta para melhorar, crescer e evoluir continuamente. Isso não significa aceitar passivamente todas as críticas, mas sim usá-las como catalisadores para o desenvolvimento pessoal, escolhendo o que é relevante e deixando de lado o que não contribui positivamente. Então, pessoal, quando você receber uma crítica, o primeiro passo é algo simples, mas extremamente eficaz. Respire fundo. Eu sei que no momento a primeira reação pode ser querer responder imediatamente, mas é importante se segurar um pouco e dar esse tempo para si mesmo. A psicologia nos ensina muito sobre autorregulação emocional, que é basicamente a capacidade de controlar nossas emoções ao invés de sermos dominados por elas. Quando você respira fundo e se permite alguns segundos para pensar, você evita reagir de forma impulsiva e, assim, impede que uma situação pequena se transforme em algo muito maior do que deveria. Essa pausa é crucial para que possamos processar a crítica de maneira mais racional e menos emocional. Com isso, conseguimos responder de forma mais equilibrada, sem deixar que sentimentos negativos, como raiva ou frustração, tomem conta. Isso nos coloca em uma posição de controle e evita possíveis conflitos. Portanto, sempre que uma crítica surgir, lembre-se, respire fundo, dê um passo para trás e só então decida como vai reagir. Esse simples gesto pode fazer toda a diferença na maneira como você lida com as situações do dia a dia.
Depois de dar aquele tempo para respirar e acalmar as emoções, o próximo passo é avaliar a crítica de forma objetiva. Aqui é importante perguntar a si mesmo: essa crítica é realmente construtiva? Vem de alguém que quer me ver crescer ou melhorar de alguma forma? Ou é apenas uma opinião negativa sem muito fundamento? A capacidade de fazer essa distinção é fundamental, porque nem toda crítica que recebemos será útil para o nosso desenvolvimento. Mas algumas críticas são feitas com a intenção de ajudar, de apontar algo que talvez não tenhamos percebido, e podem ser extremamente valiosas. Elas nos oferecem a chance de refletir sobre nossas ações, comportamentos ou decisões, e a partir disso melhorar. Por outro lado, existem críticas que são feitas sem qualquer base sólida, muitas vezes motivadas por inveja, frustração ou simplesmente por mal-entendido. Essas críticas podem ser prejudiciais se as levarmos muito a sério, porque elas não trazem nenhum valor real para o nosso crescimento. Por isso, é essencial saber separar o que realmente importa do que não faz diferença. Para fazer essa avaliação, considere a fonte da crítica. Quem é a pessoa que fez o comentário? Ela tem conhecimento sobre o assunto? É alguém que geralmente oferece feedbacks construtivos e quer o seu bem? Se sim, vale a pena prestar atenção e considerar o que foi dito. No entanto, se a crítica vem de alguém que não conhece bem o contexto ou que costuma ser negativo de forma constante, talvez seja melhor não dar tanto peso a essa opinião. Além disso, avalie o conteúdo da crítica. Existe alguma verdade no que foi dito? Mesmo que a crítica tenha sido feita de maneira um pouco rude ou insensível, tente identificar se há algo que você possa aproveitar para melhorar. Essa prática de autoavaliação não significa aceitar tudo o que é dito, mas sim usar o que faz sentido para o seu desenvolvimento. Ao aprender a filtrar as críticas dessa forma, você consegue transformar comentários negativos em oportunidades de crescimento, sem deixar que opiniões desnecessárias te abalem. É um exercício contínuo de discernimento e maturidade, que fortalece sua capacidade de aprender e evoluir a partir das experiências do dia a dia. Outro ponto crucial ao lidar com críticas é fazer uma pausa para refletir e se perguntar: o que eu posso aprender com isso? Essa atitude é essencial porque toda crítica, por mais difícil que seja de ouvir, pode conter insights valiosos. Muitas vezes, estamos tão envolvidos em nossas próprias percepções e rotinas que deixamos de notar certos aspectos do nosso comportamento ou trabalho que poderiam ser aprimorados. A crítica pode funcionar como um espelho, revelando áreas que não tínhamos percebido e que podem se tornar oportunidades de crescimento. Ao adotar essa postura de aprendizado, você muda a maneira como enxerga as críticas. Elas deixam de ser apenas comentários negativos ou ataques pessoais e passam a ser vistas como feedbacks que podem contribuir para o seu desenvolvimento. Mesmo que a crítica não tenha sido feita de forma gentil ou construtiva, é possível extrair dela algo útil. Pergunte-se: há algo nessa crítica que, se eu trabalhar, pode me tornar uma pessoa melhor ou mais eficaz no que faço? É importante lembrar que até as críticas mais duras podem ter um lado positivo, se você souber como interpretá-las. Isso não significa aceitar tudo passivamente, mas sim fazer uma análise criteriosa do que foi dito e identificar pontos que possam realmente fazer a diferença. Às vezes, uma crítica pode ser desconfortável porque toca em uma área sensível, algo que você já suspeitava que precisava melhorar, mas que ainda não tinha enfrentado diretamente. Essa mentalidade de aprendizado está alinhada com a ideia de crescimento contínuo, um conceito central no desenvolvimento pessoal. Acreditar que sempre há espaço para melhorar, independentemente de quão bom você já seja em algo, permite que você veja cada crítica como uma oportunidade de se aprimorar. Esse tipo de reflexão transforma críticas em alavancas para o progresso, em vez de obstáculos que te seguram. Além disso, ao adotar essa abordagem, você desenvolve resiliência. Enfrentar críticas com a mentalidade de aprendizado fortalece sua capacidade de lidar com situações desafiadoras de maneira positiva e proativa. Em vez de ser derrubado por comentários negativos, você se levanta, analisa o que pode ser útil e segue em frente com um plano para melhorar. Portanto, toda vez que receber uma crítica, por mais difícil que seja, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso?
Essa simples pergunta pode transformar o impacto da crítica em algo extremamente positivo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E finalmente, um dos aspectos mais importantes ao lidar com críticas é lembrar de não levar tudo para o lado pessoal. Essa é uma lição fundamental que o desenvolvimento pessoal nos oferece, a compreensão de que estamos em constante evolução. Cada um de nós está em um processo contínuo de aprendizado e crescimento, e as críticas fazem parte desse processo. Quando você recebe uma crítica, é fácil cair na armadilha de interpretá-la como um ataque direto à sua personalidade ou ao seu valor como pessoa. Isso acontece porque as críticas muitas vezes tocam em áreas sensíveis, onde nos sentimos vulneráveis. No entanto, é essencial fazer uma distinção clara entre quem você é como pessoa e o comportamento ou ação que está sendo criticado. O desenvolvimento pessoal nos ensina a encarar as críticas como feedbacks valiosos para a nossa jornada de crescimento. Esses feedbacks não são definições finais de quem somos, mas sim informações que podem nos ajudar a melhorar. Quando você entende que está em constante evolução, percebe que as críticas não têm o poder de definir sua identidade, mas sim de apontar direções para o seu aprimoramento. Encarar as críticas dessa forma exige um certo grau de desapego emocional. Isso significa reconhecer que, embora a crítica possa despertar emoções negativas, essas emoções não precisam controlar sua reação. Ao invés de se fechar ou se sentir atacado, você pode escolher usar a crítica como uma oportunidade para refletir e crescer. Esse processo também envolve aceitar que ninguém é perfeito e que todos têm áreas nas quais podem melhorar. Ao adotar uma mentalidade de crescimento, você começa a ver as críticas como parte natural do seu desenvolvimento, em vez de algo a ser temido ou evitado. Essa perspectiva transforma as críticas em ferramentas que te ajudam a evoluir, ao invés de obstáculos que te paralisam. Além disso, ao não levar as críticas para o lado pessoal, você se protege de possíveis impactos negativos na sua autoestima. Quando você entende que a crítica é sobre uma ação ou comportamento específico, e não sobre o seu valor como pessoa, fica mais fácil manter a confiança em si mesmo, mesmo diante de comentários difíceis. Portanto, ao receber uma crítica, lembre-se, não leve para o lado pessoal. Veja-a como feedback que faz parte da sua jornada de crescimento. Com essa abordagem, você pode transformar críticas em oportunidades de aprendizado e continuar evoluindo, dia após dia. Agora vamos apresentar algumas dicas práticas para você. Respire fundo e dê um tempo. Antes de responder a uma crítica, respire fundo e conte até 10. Isso ajuda a acalmar as emoções e a evitar uma reação impulsiva. Dar-se um tempo para processar a crítica permite que você pense com clareza e responda de forma mais equilibrada. Ouça com atenção. Ao receber uma crítica, procure ouvir atentamente sem interromper. Isso demonstra respeito e permite que você entenda plenamente o que a outra pessoa está dizendo. Muitas vezes, podemos interpretar mal uma crítica se não a ouvirmos com cuidado. Faça perguntas clarificadoras. Se a crítica não for clara, peça mais detalhes. Pergunte educadamente, por exemplo, você poderia explicar melhor o que quis dizer? Isso ajuda a garantir que você entenda a crítica completamente antes de reagir. Separe o fato da emoção. Tente separar o conteúdo da crítica das emoções que ela provoca. Diga para si mesmo: o que está sendo criticado aqui é um comportamento ou uma decisão específica, e não quem eu sou como pessoa. Isso ajuda a manter a perspectiva e a evitar levar a crítica para o lado pessoal. Avalie a fonte da crítica. Considere quem está fazendo a crítica. Essa pessoa tem conhecimento ou experiência no assunto? Ela está genuinamente tentando ajudar? Isso ajuda a determinar o peso que você deve dar à crítica. Identifique o que pode aprender. Mesmo nas críticas mais duras, tente encontrar algo de útil. Pergunte a si mesmo: há algo nessa crítica que eu possa usar para melhorar? Isso transforma a crítica em uma oportunidade de crescimento. Agradeça pela crítica. Agradeça a pessoa pela crítica, mesmo que você não concorde com ela. Dizer algo como obrigado por compartilhar sua opinião demonstra maturidade e disposição para ouvir diferentes perspectivas. Reflita antes de responder. Antes de responder à crítica, reserve um tempo para refletir sobre o que foi dito.
Isso pode ser algumas horas ou até um dia. Isso lhe dá a oportunidade de considerar sua resposta de maneira mais ponderada. Foque na solução, não no problema. Ao responder, foque em como você pode melhorar ou resolver a questão apontada pela crítica. Evite discutir ou defender-se demais e, em vez disso, mostre que você está comprometido com o seu próprio desenvolvimento. Aprenda a deixar ir. Nem toda crítica merece uma resposta extensa ou ação. Se após avaliar, você concluir que a crítica não é relevante ou construtiva, aprenda a deixá-la ir. Nem todas as críticas refletem a realidade ou são úteis para o seu crescimento. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar dessas dicas. Até o próximo vídeo e vamos continuar crescendo juntos!